Já presenciou um momento em que tudo que você achava que sabia sobre força virou de cabeça para baixo? Imagine a cena. Uma noite tranquila, um restaurante lotado com famílias aproveitando suas refeições, o brilho quente de velas refletindo em taças de vinho. Então, em menos tempo do que leva para checar o celular, 5 marmanjos, cada um com mais de 1,80 m, cada um exalando agressividade, estão estirados no chão, gemendo de dor e descrença. Em pé sobre eles, completamente calma, está uma mulher que momentos antes estava simplesmente tentando aproveitar seu macarrão. Ela pega sua taça de vinho, toma um gole e senta-se novamente como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Isso não é ficção. Isso é o que acontece quando a arrogância encontra a disciplina, quando valentões escolhem o alvo errado e quando uma guerreira em trajes civis é forçada a lembrar a todos que o verdadeiro poder não precisa se gabar. Ele simplesmente age quando necessário. O que você está prestes a descobrir é uma história que desafiará tudo o que você acredita sobre coragem, justiça e a força invisível que caminha entre nós todos os dias. Diana Fonseca atravessou as pesadas portas de vidro da rodoviária do Rio de Janeiro, sua mochila pesando em seu ombro. 26 meses. Esse foi o tempo que ela passou em missão no exterior, servindo seu país de maneiras que a maioria das pessoas nunca entenderia. As ruas encharcadas de chuva do Rio de Janeiro eram um contraste gritante com as paisagens desérticas que ela havia deixado para trás, mas a umidade parecia um abraço fresco depois de anos sob um sol implacável. Ela não estava procurando reconhecimento ou celebração. Ela recusou a pequena festa de boas-vindas que sua família havia tentado organizar. O que Diana mais queria era simplicidade. Uma refeição quente, uma cadeira confortável e a ausência de vigilância constante. O peso de seu serviço pesava em seu peito, não por arrependimento, mas por exaustão. Ela viu coisas que assombrariam seu sono por muitos anos. Tomou decisões que salvaram vidas, mas custaram pedaços de sua alma. As ruas do centro do Rio de Janeiro pulsavam com energia noturna. Casais passeavam de mãos dadas, artistas de rua tocavam violão nas esquinas e o cheiro de café fresco se misturava com o cheiro de terra molhada da chuva recente. Diana caminhava lentamente, deliberadamente, forçando-se a absorver a normalidade de tudo. Sem explosões à distância, sem bate-papo no rádio, sem verificações de armas. Apenas vida. Seus olhos pousaram em um brilho quente que emanava de um estabelecimento de esquina. O Garfo de Ouro, um bistrô familiar que parecia ter sido transplantado de uma vila europeia. Através das janelas embaçadas, ela podia ver famílias reunidas em torno de mesas, crianças rindo, garçons movendo-se graciosamente entre os assentos. Algo na cena tocou seu coração. Era por isso que ela estava lutando. Esses momentos simples e preciosos de paz. Diana entrou silenciosamente, a campainha acima da porta anunciando sua chegada com um toque suave. O interior a envolveu como um cobertor familiar. Paredes de tijolos aparentes, decoradas com fotografias antigas, móveis de madeira diferentes que de alguma forma funcionavam perfeitamente juntos e o aroma intoxicante de alho, ervas e pão fresco. Pela primeira vez no que parecia uma eternidade, seus ombros começaram a relaxar. Um jovem garçom se aproximou, sua etiqueta de identificação dizendo Daniel. Ele não devia ter mais de 23 anos, com olhos sinceros e um sorriso genuíno que ainda não havia sido desgastado pelas duras realidades da vida. Bem-vindo ao Garfo de Ouro, disse ele calorosamente. Só um esta noite. Diana assentiu, sua voz ligeiramente rouca por desuso. Sim, por favor. Algum lugar tranquilo, se tiver.
Daniel a conduziu a um estande de canto perto da janela traseira, onde a vista se abria para um pequeno jardim no pátio iluminado com luzes de corda. "Este é o nosso lugar tranquilo", explicou ele, colocando um menu. "Posso começar com algo para beber?" "Vinho tinto", respondeu Diana. "E água, obrigado." Enquanto Daniel se afastava, Diana se permitiu realmente se acomodar no momento. Seus dedos traçaram os veios da mesa de madeira, sentindo sua sólida realidade. Ela estava em casa, ela estava segura, ela estava livre para simplesmente existir sem propósito ou missão. O peso dessa liberdade parecia quase esmagador. Ela pediu sem pensar muito. Um prato de macarrão com cogumelos e molho de creme, algo reconfortante e descomplicado. Enquanto esperava, Diana observava os outros clientes. Um casal de idosos compartilhando a sobremesa, dando um ao outro pequenas mordidas com a ternura de 50 anos juntos. Uma mãe cortando pacientemente a comida para seu filho pequeno, enquanto respondia a perguntas sobre tudo e nada. Um grupo de amigos brindando ao aniversário de alguém, suas risadas genuínas e despreocupadas. Esses eram os momentos que faziam tudo valer a pena. Diana passou anos protegendo estranhos que nunca conheceria, mas ver esses fragmentos íntimos de felicidade comum a lembrou por que aqueles anos importavam. Cada missão, cada sacrifício, cada noite passada com medo, tudo significava alguma coisa quando ela podia testemunhar cenas como essa. Quando Daniel voltou com seu vinho, Diana agradeceu e tomou um gole lento. O vinho era decente, nada espetacular, mas tinha gosto de civilização, como normalidade, como lar. Ela deixou o calor se espalhar por seu peito, sentindo músculos que nem sabia que estavam tensos começando a relaxar. Mas velhos hábitos são difíceis de morrer. Mesmo quando Diana tentava se imergir neste momento de paz, seu treinamento não liberava totalmente seu controle. Seus olhos continuavam sua varredura sutil da sala. Rotas de saída, perigos potenciais, posições defensivas. Ela notou quais clientes pareciam alertas versus distraídos, quais mesas tinham linhas de visão claras, onde a entrada da cozinha fornecia cobertura, se necessário. Não era paranoia, era instinto de sobrevivência gravado em seus caminhos neurais por meio de milhares de horas de condicionamento. Diana fechou os olhos e respirou profundamente, orientando-se a deixar ir. Você não está mais de serviço. Você está segura. Você está em casa. Apenas esteja aqui. Apenas esteja presente. Apenas aproveite o seu jantar como todo mundo. O macarrão chegou fumegante e perfumado, e a primeira mordida de Diana a fez fechar os olhos em apreciação. Sabores simples bem feitos, cogumelos terrosos, creme rico, macarrão perfeitamente cozido. Era o tipo de refeição que não exigia análise, apenas gratidão. Ela comeu lentamente, saboreando cada garfada, deixando o calor e o conforto penetrarem em ossos que estavam frios por muito tempo. Por 15 minutos gloriosos, Diana Fonseca foi apenas mais uma cliente desfrutando de uma noite tranquila. Sem patente, sem responsabilidade, sem guerra. Apenas uma mulher e sua refeição e o zumbido suave da vida humana continuando ao seu redor. Foi perfeito. Então a porta se abriu. O som em si não era alarmante, apenas o toque familiar da campainha da entrada. Mas os instintos de Diana captaram outra coisa: a mudança na atmosfera. Conversas próximas vacilaram. Uma mãe instintivamente puxou seu filho para mais perto. A conversa gentil do casal de idosos cessou no meio da frase. 5 homens entraram em um grupo apertado, seus movimentos descoordenados e barulhentos. Mesmo do outro lado da sala, Diana podia sentir o cheiro do álcool. Não o aroma agradável do vinho, mas o cheiro forte e acre de bebida forte consumida em excesso. Suas vozes carregavam tons agressivos, aquela frequência particular que sinaliza perigo para quem está prestando atenção.
O garfo de Diana parou no meio do caminho para sua boca. Cada músculo de seu corpo mudou do relaxamento para a prontidão, embora exteriormente ela permanecesse perfeitamente imóvel. Ela os observou através de sua visão periférica, catalogando detalhes com eficiência praticada. Todos os 5 eram homens grandes, facilmente com mais de 1,80 m e bem construídos. Suas roupas e relógios caros os marcavam como privilegiados. Mas sua arrogância, seu desrespeito descuidado pelo espaço pessoal e a maneira como riam muito alto de nada. Essas eram as marcas registradas de homens que nunca enfrentaram consequências reais. Vicente, o dono do restaurante, apareceu por trás do bar. Ele era um homem atarracado, na casa dos 60, com olhos gentis que agora mostravam preocupação. Diana podia vê-lo calculando a mesma coisa que ela. Esses homens representavam um potencial caos em um lugar construído sobre paz e conforto. "Cavalheiros bem-vindos", disse Vicente, seu sotaque italiano forte, mas seu português claro. "Eu tenho uma mesa agradável para vocês aqui. Nós vamos sentar onde quisermos." Um deles interrompeu, suas palavras arrastadas, mas seu tom afiado. O grupo riu como se isso fosse o auge da inteligência. O maxilar de Vicente se contraiu, mas ele manteve sua postura profissional. "Claro, por favor, por aqui." Eles o seguiram até uma grande mesa perto do centro do salão de jantar, o pior local possível para conter uma perturbação. Diana colocou seu garfo com cuidado, seu apetite repentinamente desaparecido. Ela viu essa dinâmica inúmeras vezes em bares no exterior, onde soldados iam para desabafar. Homens com muito álcool, muita testosterona e pouca supervisão raramente tomam boas decisões. Por alguns minutos, o restaurante tentou manter seu ritmo. As conversas foram retomadas, embora mais silenciosamente. As crianças foram mantidas mais perto de seus pais. Daniel se aproximou da mesa dos homens com visível relutância, sua facilidade anterior substituída por tensão. Diana se forçou a continuar comendo, mas seu foco havia mudado completamente. Ela não era mais uma civil desfrutando do jantar. Ela estava de volta ao modo tático, executando cenários, calculando ângulos, preparando-se para possibilidades que ela desesperadamente esperava que não se materializassem. Os homens pediram bebidas, mais álcool, apesar de claramente terem atingido seu limite. Suas vozes ficaram mais altas a cada minuto que passava, suas piadas mais grosseiras. Diana observou um jovem casal, em uma mesa próxima, trocar olhares desconfortáveis antes de pedir silenciosamente a conta. Uma família com 2 crianças pequenas fez o mesmo momentos depois. A atmosfera no garfo de ouro havia se transformado. O que era quente e acolhedor agora parecia carregado e frágil, como se todos estivessem prendendo a respiração, esperando para ver se a situação se atenuaria ou explodiria. Um dos homens se levantou abruptamente, sua cadeira raspando asperamente no chão. Ele se esticou com movimentos exagerados, seus olhos varrendo a sala com o foco predatório de alguém procurando por entretenimento. Diana reconheceu aquele olhar. Ela o viu em soldados que estavam longe de casa por muito tempo, em civis que confundiam força com domínio, em valentões de todos os tipos que procuravam alvos para validar seus egos frágeis. Seu olhar varreu famílias, casais, o casal de idosos que estava compartilhando a sobremesa. Então, pousou em Diana, sentada sozinha em seu estande de canto. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo antes de Diana deliberadamente desviar o olhar, retornando sua atenção para seu prato. Era um movimento calculado, mostrando nem medo nem desafio, apenas desinteresse. Em sua experiência, a maioria dos valentões seguia em frente quando não obtinha uma reação imediata. Mas o álcool tinha sua própria lógica. "Ei!" o homem gritou, alto o suficiente para metade do restaurante ouvir. "Ei! Você ali? A moça comendo sozinha!"
Diana não respondeu. Ela pegou outra mordida de macarrão, mastigando lentamente, seu rosto uma máscara de calma indiferença. Mas por dentro, sua frequência cardíaca havia diminuído, sua respiração havia se aprofundado e cada terminação nervosa em seu corpo havia ganhado vida com prontidão. Estou falando com você, ele persistiu, sua voz ficando mais insistente. Seus amigos riram, encorajando-o. Não seja rude. Não é educado ignorar alguém quando estão falando com você. Daniel apareceu no ombro do homem, sua voz tremendo ligeiramente. Senhor, por favor, volte para sua mesa. Esta cliente gostaria de desfrutar de sua refeição em paz. O homem se virou para Daniel com tamanha agressividade repentina que o jovem garçom cambaleou para trás. Eu perguntei a você, garoto. Cuide da sua vida antes de se machucar. Vicente se moveu rapidamente, colocando-se entre Daniel e o agressor. Senhore, por favor, este é um estabelecimento familiar. Há crianças aqui. Vamos todos nos acalmar e aproveitar a noite, sim. Por um momento, pareceu que a calma autoridade de Vicente poderia funcionar. O homem hesitou, olhando para seus amigos, que estavam assistindo com expectativa. Diana podia ver o cálculo acontecendo por trás de seus olhos enevoados pelo álcool. Recuar e perder a face, ou escalar e provar seu domínio. O orgulho venceu. Disse ele, empurrando Vicente com força suficiente para fazer o homem mais velho cambalear. Eu acho que a moça e eu precisamos ter uma conversa. Diana finalmente olhou para cima, encontrando seu olhar diretamente. Sua expressão era perfeitamente neutra, sua voz baixa, mas clara o suficiente para ser ouvida. Eu não quero conversar. Por favor, volte para sua mesa. Era razoável, era direto, era o tipo de limite que qualquer pessoa racional respeitaria, mas esses homens não eram mais racionais. Oh, ela fala! Ele anunciou a seus amigos que irromperam em risadas. Ele se aproximou de seu estande, sua estrutura maciça bloqueando a luz. Vê, isso não foi tão difícil. Agora, porque você não é amigável e vem se juntar a nós. Uma moça bonita como você não deveria comer sozinha. Eu prefiro comer sozinha, respondeu Diana, seu tom inalterado. Obrigado pela oferta. Ela podia sentir o cheiro do uísque em sua respiração agora, ver como suas pupilas haviam dilatado, notar o leve balanço em sua postura. Ele estava profundamente embriagado, mas ainda coordenado o suficiente para ser perigoso. Atrás dele, seus 4 amigos haviam se levantado de sua mesa, sentindo o entretenimento. Este era o momento crítico. Diana sabia por experiência que como ela lidaria com os próximos 30 segundos determinaria se isso terminaria pacificamente ou violentamente. Ela tinha que andar na navalha entre mostrar força suficiente para fazê-lo pensar 2 vezes, mas não tanta agressão que seu orgulho o forçasse a atacar. Olha, disse ela, mantendo sua voz uniforme, eu só quero terminar meu jantar. Você quer se divertir com seus amigos. Ambas são coisas razoáveis. Vamos ambos fazer isso. Era o roteiro de desescalada perfeito, reconhecer os desejos de ambas as partes, oferecer um caminho onde todos salvassem a face, criar espaço para que a situação se atenuasse naturalmente. O homem olhou para ela por um longo momento. Diana podia ver as engrenagens girando, o álcool lutando com algum instinto enterrado de autopreservação. Ela prendeu a respiração, esperando que ele fizesse a escolha inteligente. Então um de seus amigos gritou, "Vamos lá, cara! Não deixe uma garota te dispensar assim." As palavras atingiram como gasolina em brasas. O rosto do homem ficou vermelho de raiva renovada, seu maxilar se contraindo. Você acha que é melhor do que nós? Bom demais para ser social? Diana suspirou internamente. Ela havia feito tudo certo, mas às vezes tudo certo não era suficiente. Às vezes a violência vinha de qualquer maneira, não porque era necessária,
mas porque egos danificados precisavam dela. Eu não acho que sou melhor do que ninguém, disse Diana cuidadosamente. Eu só quero comer meu jantar em paz. Última chance, vá embora agora e todo mundo vai para casa feliz. O homem se inclinou, colocando ambas as mãos em sua mesa, seu rosto a centímetros do dela. Ou o quê? Foi naquele momento que Diana Fonseca parou de ser uma civil, tentando desfrutar de uma noite tranquila. Naquele instante, anos de treinamento, incontáveis horas de exercícios de combate e os instintos de sobrevivência aprimorados por meio de situações de combate reais assumiram o controle. Sua expressão não mudou, mas tudo dentro dela havia mudado para o modo operacional completo. Ou você vai se arrepender, disse ela baixinho. Ele riu, um latido áspero desprovido de humor. Então ele estendeu a mão para pegar seu braço. O que aconteceu a seguir seria reproduzido em dezenas de telefones, analisado quadro a quadro nas redes sociais e discutido em cursos de treinamento militar por muitos anos. No momento em que sua mão tocou o pulso de Diana, seu corpo se moveu com uma velocidade e precisão que pareciam impossíveis. Ela torceu o braço em uma chave de articulação praticada, aplicando pressão nos pontos exatos que maximizavam a dor e a conformidade. Os joelhos do homem cederam instantaneamente quando a agonia percorreu seu sistema nervoso e Diana usou seu impulso para empurrá-lo de cara na mesa. O impacto foi controlado, mas devastador, deixando-o atordoado e complacente. Seu amigo mais próximo avançou, com as mãos alcançando Diana. Ela já havia previsto isso. As pessoas sempre tentavam ajudar seus amigos, e o álcool os tornava previsíveis. Diana soltou o primeiro homem, girou suavemente e pegou o braço que se aproximava do segundo homem. Usando seu próprio peso e impulso, ela o redirecionou para seu companheiro caído. Ambos os homens caíram no chão em um emaranhado de membros. O terceiro homem se aproximou de seu ponto cego. Um movimento inteligente, exceto que Diana não tinha pontos cegos. Anos de treinamento de combate a ensinaram a manter a consciência de 360 graus. Ela sentiu, em vez de ver sua aproximação, girou para baixo e varreu suas pernas debaixo dele. Ele caiu com força, a parte de trás de sua cabeça batendo no chão com força suficiente para desorientá-lo completamente. O quarto e o quinto homens atacaram simultaneamente, finalmente mostrando alguma coordenação. Eles vieram de direções opostas, claramente com a intenção de subjugá-la com números. Diana não entrou em pânico. Ela treinou para exatamente esse cenário centenas de vezes. Ela se posicionou de forma que um atacante bloqueasse a aproximação do outro, forçando-os a atacar sequencialmente em vez de simultaneamente. O quarto homem balançou descontroladamente, sua técnica desleixada por causa da embriaguez. Diana não precisava bloquear, ela simplesmente não estava onde seu punho estava apontando. Ela se esquivou, agarrou seu braço estendido e usou uma técnica de alavancagem simples para jogá-lo sobre seu quadril. Seu corpo caiu em uma cadeira próxima, lascando madeira e enviando pratos voando. O quinto homem, vendo 4 de seus amigos despachados em segundos, hesitou. Essa hesitação foi sua ruína. Diana diminuiu a distância entre eles em 2 passos rápidos. Atingiu um aglomerado de nervos preciso em seu ombro que paralisou temporariamente seu braço e, em seguida, varreu suas pernas. Ele se juntou a seus amigos no chão. Tempo total decorrido, 14 segundos. O restaurante estava absolutamente silencioso. Nem um garfo tilintava, nem uma respiração era feita. Todos os olhos estavam fixos no estande de canto, onde Diana Fonseca estava de pé, completamente calma, nem mesmo respirando fundo. 5 homens grandes estavam gemendo a seus pés, suas roupas caras amarrotadas e seu orgulho estilhaçado junto com vários móveis. Diana calmamente pegou sua taça de vinho, que milagrosamente permaneceu em pé durante todo o encontro. Ela tomou um pequeno gole,
sua mão perfeitamente firme, então a colocou de volta. Eu os avisei, disse ela para ninguém em particular. O feitiço se quebrou. Alguém começou a aplaudir. O homem idoso que estava compartilhando a sobremesa com sua esposa. Os aplausos se espalharam rapidamente, crescendo de alguns aplausos hesitantes para uma aprovação estrondosa. Famílias, casais, garçons, até mesmo Vicente atrás do bar se juntaram, seus rostos mostrando uma mistura de choque, alívio e admiração. Daniel ficou congelado, sua boca aberta. Como você fez? O que você fez? Quem é você? Diana olhou para ele, um pequeno sorriso finalmente rachando seu exterior composto. Apenas alguém que queria um jantar tranquilo. Mas Vicente, que tinha visto muitas coisas em seus mais de 60 anos, reconheceu algo na postura de Diana, na maneira precisa como ela se moveu, na violência controlada que apareceu e desapareceu como uma tempestade. Ele se aproximou cautelosamente, sua voz cheia de respeito. Você é militar, sim? Você tem o treinamento. Diana assentiu lentamente. Marinha. Acabei de voltar de uma missão no exterior. A compreensão percorreu a multidão. Os sussurros começaram. Ela é uma soldada. Ela estava no exército. É por isso que ela se moveu assim. Um dos homens no chão, o primeiro que ela derrubou, gemeu e tentou se sentar. Seu rosto estava vermelho de humilhação e dor residual. Você é louca. Você quebrou meu braço. Está deslocado, não quebrado, corrigiu Diana calmamente. E eu te dei várias oportunidades para ir embora. Você escolheu isso. O homem começou a protestar, mas Vicente o interrompeu bruscamente. Não! Você assediou minha cliente. Você ameaçou minha equipe. Você criou caos no meu estabelecimento. Você tem sorte de ela ter mostrado moderação. Uma pessoa menos disciplinada poderia ter te machucado muito pior. O telefone de Diana tocou. Ela olhou para ele. Várias pessoas já haviam postado vídeos do incidente online. Pela manhã, estaria em todos os lugares. Ela suspirou. Tanto por um retorno tranquilo à vida civil. Sirenes soaram à distância, ficando mais perto. Alguém havia chamado a polícia, provavelmente quando o confronto começou. Diana permaneceu de pé, sua postura relaxada, mas pronta. Ela passou por interações suficientes com a polícia militar para conhecer o protocolo. Mantenha a calma, explique claramente, deixe as evidências falarem. Os oficiais chegaram com eficiência praticada, 6 deles, com as mãos perto de suas armas até que pudessem avaliar a situação. A oficial-chefe, uma mulher alta com listras de sargento, observou a cena com olhos afiados e experientes. 5 homens no chão, uma mulher de pé, um restaurante cheio de testemunhas com telefones ligados. Quem quer me contar o que aconteceu aqui? Perguntou a sargento. Antes que Diana pudesse falar, Vicente se adiantou, seu sotaque italiano carregado de emoção. Esses homens entraram bêbados, assediaram meus clientes, ameaçaram minha equipe e atacaram esta jovem. Ela se defendeu. Todos aqui viram. Temos câmeras de segurança, temos testemunhas. Ela não fez nada de errado. Daniel assentiu vigorosamente. Ela pediu a eles várias vezes para deixá-la em paz. Eles continuaram insistindo. Eles a agarraram primeiro. Uma mãe, segurando sua filha pequena, acrescentou. Ela nos protegeu a todos. Aqueles homens eram perigosos. A sargento olhou para Diana, seus olhos afiados, mas não antipáticos. E você é? Diana Fonseca, Marinha do Brasil, respondeu Diana, sua postura militar automática. Eu estava jantando quando aqueles 5 homens começaram a me assediar. Tentei a desescalada verbal várias vezes. Quando o contato físico foi iniciado, eu me defendi usando força apropriada. A expressão da sargento mudou ligeiramente. Reconhecimento de um colega militar, respeito pelo procedimento adequado. Você está ferida? Não, senhora. Algum deles está gravemente ferido? Diana balançou a cabeça.
Contusões leves, possivelmente um ombro deslocado no primeiro indivíduo. Usei técnicas controladas projetadas para neutralizar ameaças sem causar danos permanentes. Um dos homens no chão rosnou. Ela nos atacou sem motivo. Estávamos apenas tentando ser amigáveis. A expressão da sargento endureceu. Ela se virou para seus oficiais. Verifiquem todos os telefones neste restaurante. Quero ver todas as filmagens. E alguém pegue a filmagem da câmera de segurança. Em minutos, a verdade era inegável. Vídeos de vários ângulos mostraram todo o encontro. A abordagem agressiva dos homens, as repetidas tentativas de Diana de acalmar a situação. O primeiro homem agarrando seu pulso e sua resposta rápida como um raio, quadro a quadro, demonstrou autodefesa de livro didático. A sargento assistiu à filmagem, então olhou para os 5 homens com desprezo não disfarçado. Vocês estão todos presos por agressão, assédio e perturbação da paz. Comecem a ler seus direitos. Enquanto os oficiais algemavam os homens, um deles, um homem com um relógio de grife que provavelmente custava mais do que Daniel ganhava em um mês, zombou de Diana. Você acha que é durona? Você não tem ideia de quem somos nós. Nossos advogados vão aconselhá-lo a se declarar culpado, interrompeu a sargento friamente, porque todos os telefones neste restaurante gravaram você agredindo uma militar da Marinha que mostrou notável moderação. Se eu fosse você, guardaria suas ameaças e começaria a pensar em como se desculpar. Diana os observou sendo conduzidos para fora, sua bravata murchando a cada passo. Através da janela, ela podia ver uma multidão se reunindo na rua, atraída pela presença policial. Mais telefones estavam ligados, mais filmagens sendo capturadas. Pela manhã, isso seria notícia internacional. A sargento se virou para Diana. Precisaremos de sua declaração formal, mas quero dizer, você lidou com isso perfeitamente. Força limpa, tentativas claras de desescalada, resposta proporcional. É assim que se faz. Diana assentiu, de repente se sentindo muito cansada. Eu só queria jantar. A sargento sorriu ligeiramente. Bem, você definitivamente causou uma impressão. Fique aqui por um tempo enquanto processamos a cena. Posso pegar alguma coisa para você? Meu macarrão está frio agora, disse Diana, olhando pesarosamente para seu prato abandonado. Vicente imediatamente se apressou. Por favor, sente-se. Eu vou te trazer um prato fresco e mais vinho. Esta noite tudo é grátis. Enquanto Diana se acomodava de volta em seu estande, o restaurante lentamente voltou à vida. Mas a atmosfera havia mudado completamente. Em vez de medo cauteloso, ela foi recebida com olhares de admiração e sorrisos de gratidão. Os pais murmuravam, obrigado, do outro lado da sala. O casal de idosos levantou seus copos para ela em um brinde. Daniel pairava por perto, olhando para ela como se ela fosse uma super-heroína que acabara de salvar o mundo. De certa forma, ela havia salvado seu mundo, ou pelo menos o protegido por uma noite. As horas seguintes passaram em um borrão de declarações, entrevistas e perguntas. Diana respondeu a tudo de forma clara e profissional. Seu treinamento militar a tornando a testemunha ideal. Quando ela finalmente foi liberada para sair, já passava da meia-noite e o garfo de ouro estava oficialmente fechado para a noite. Vicente a acompanhou até a porta, seus olhos brilhando de emoção. Senhorina Diana, você fez algo notável esta noite. Não apenas a luta, isso foi impressionante sim, mas a maneira como você tentou fazer a paz primeiro. A maneira como você usou apenas a força necessária. Isso exige verdadeira disciplina, verdadeira força. Diana encolheu os ombros, desconfortável com os elogios. Eu fui treinada para proteger as pessoas. Foi isso que eu fiz. Não, insistiu Vicente. Muitas pessoas com treinamentos teriam machucado pior, ou escalado a situação, ou deixado o orgulho guiá-los em vez da sabedoria.
Você escolheu a moderação, mesmo quando poderia ter escolhido a vingança. Essa é a marca de um verdadeiro guerreiro. Quando Diana finalmente saiu para a fresca noite do Rio de Janeiro, ela pegou seu telefone. Já estava explodindo com notificações. O vídeo havia se tornado viral. Milhões de visualizações, milhares de comentários, centenas de veículos de notícias solicitando entrevistas. Seu rosto estava em todos os lugares, seu nome em alta. Ela suspirou. Amanhã traria um circo midiático. Mas esta noite, caminhando pelas ruas lavadas pela chuva do Rio de Janeiro, Diana Fonseca se permitiu um momento de satisfação. Ela queria um jantar tranquilo e o destino tinha outros planos. Mas no caos, ela fez algo importante. Ela mostrou que força e moderação não eram opostos, que o verdadeiro poder reside na resposta controlada em vez da reação descontrolada. Os 5 homens que a atacaram enfrentariam consequências legais, sociais, profissionais. Mas Diana esperava que eles também aprendessem algo com sua humilhação. Que arrogância e agressão não são páreo para disciplina e treinamento, e que a pessoa que você está intimidando pode estar carregando habilidades e experiências que você não pode imaginar. Ao chegar ao seu apartamento, Diana olhou para o céu noturno. Em algum lugar lá fora, seus colegas militares ainda estavam em missão, ainda protegendo, ainda se sacrificando. Ela voltou para casa para descobrir que as batalhas nem sempre terminavam com a missão. Às vezes, elas aconteciam em restaurantes, na vida diária, nos pequenos momentos em que alguém tem que se levantar. Mas ela se levantou. Ela protegeu não apenas a si mesma, mas todas as pessoas naquele restaurante que se sentiram com medo. E amanhã, quando sua história se espalhar ainda mais, talvez isso lembre aos outros que eles também podem se levantar. Diana Fonseca sorriu, destrancou sua porta e entrou. Amanhã traria a fama que ela nunca quis e a atenção que ela tentou evitar. Mas esta noite, ela dormiria com a consciência limpa e o conhecimento de que, quando o momento chegasse, ela fez exatamente o que foi treinada para fazer. Ela protegeu os inocentes. Ela mostrou moderação e ela lembrou a todos que estavam assistindo que a verdadeira força não precisa gritar. Ela simplesmente age quando necessário e não um momento antes.